Vamos lá de livezinha. Vamos lá. Vamos lá. Sempre seja bem-vindo, meu povo. Luizão já chegou. Chama ele aqui. Aê. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem, Luiz? Tudo, Cris. Graças a Deus. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Bem. O áudio tá falhando um pouquinho, mas eu tô bem. O meu áudio tá falhando? Tá cortando. Tem uma música tocando aí. É seu computador? Oi, você me ouve bem? Eu te ouço bem. Você não tá me ouvindo, não? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Melhorou bastante. Ah, show de bola. Eu acho que tem uma música tocando no seu computador. Ficou bom agora? Ficou. Uau, top. Saudade de te ver, querido. Um beijão no seu coração. Amém, amém. Primeiro, te agradecer por estar aqui comigo. Uma honra. Uma semana difícil, né? Para quem não sabe, quem está acompanhando a jornada, acho que eu posso revelar aqui que acho que tem a ver com o nosso assunto, né, Luiz? Sim. O Luiz, a esposa dele teve com o Covid. A live dele era para ter sido na sexta-feira, se eu não me engano, na quinta-feira. E eu acabei trocando com o Guilherme, porque ele passou por esses problemas aí. E a gente tinha escolhido um tema e resolvi mudar o tema para falar de fé diante disso tudo que a gente vivenciou junto aí, né? Verdade. É interessante nós observarmos ao longo da nossa vida as oportunidades que nós temos de revelarmos a fé que nós carregamos. É diante das circunstâncias, daquilo que muitas vezes nós não temos controle, que nós revelamos se verdadeiramente nós estamos aprovados em algumas das áreas da nossa vida. Na última semana eu tive uma situação bastante delicada que foi envolvendo a minha esposa, envolvendo a minha família, em que eu me vi completamente impotente diante de uma situação. E nessa impotência você começa a ser bombardeado na mente para que você consiga ou tomar alguma atitude, ou ficar inerte, ou reclamar. Você tem algumas opções, sua mente acaba sendo bombardeada por tantas situações, e é nesse momento que você começa a perceber se de fato a sua mente está trabalhada, é uma mente que ela já chegou no nível de disciplina mais elevada, se a sua fé é real. E aí você começa a observar se, nossa, será que agora que eu estou sendo provado naquilo que eu mais ensino todos os dias, né? Você como treinador, eu como treinador e muitos dos que estão aqui conosco que estarão, às vezes nós ensinamos a todo tempo a acreditar, a confiar em si, a confiar naquilo que você foi aprendendo ao longo dos anos e conseguir alcançar níveis mais altos. E quando chega a prova, é uma prova que ela chega sem avisar, ela chega sem precedente, ela chega sem ferramentas, sem frases feitas para você poder se alicerçar. E é somente você, Deus e a prova. E no caso, a minha prova envolvia alguém que eu amo muito, que é minha companheira de jornada. Assim como você tem a sua Nalminha, eu tenho a minha Sheilinha. E é uma luta dolorosa, porque acontece com quem a gente ama. E nesse momento a gente começa a refletir. Será que a minha fé é uma fé genuína? Será que eu verdadeiramente consigo ser equilibrado emocionalmente diante de tudo que está acontecendo e revelar a minha fé? E isso foi algo que eu experimentei na última semana. E eu posso te dizer com o coração muito quebrantado que eu pude experimentar o poder da fé, o poder do acreditar, o poder do confiar
em alguém que é muito superior à minha própria capacidade de entender todas as coisas. Para você ter uma ideia, eram 2 horas da manhã, quando todos os medicamentos falharam, quando os equipamentos falharam, quando os sistemas de proteção à vida falharam, e eu vi a oxigenação da minha esposa caindo de 90 para 60 para 30 para 0. E os médicos não poderiam simplesmente reavivá-la. Não poderiam colocar um desfibrilador, não poderiam colocar algo que fizesse com que o coração batesse mais rápido, porque isso poderia complicar todo o processo. O que fazer quando não se pode confiar naquilo que os homens estão fazendo? Nessas horas eu não sei qual é a religião, qual é a crença das pessoas que estão nos ouvindo, mas verdadeiramente é notório que existem coisas que a ciência não explica. Existem coisas que o homem ele ainda é incapaz de comprovar em si mesmo. A gente não consegue por nós mesmos acrescentar um dia à nossa própria existência. Quem somos nós para dizermos agora tenho saúde, agora não tenho saúde? E nesse certame, nessa situação, eu me vi completamente dependente. E eu só pensava em uma frase. E a frase dizia, ela é sua filha antes de ser minha esposa. E neste momento eu estou apresentando a minha fé em Deus. E eu dizia para ele, Senhor, ela é tua filha antes de ser minha esposa. E uma vez filha, sempre filha. E eu sei que o Senhor quer o melhor para tua filha. E naquele momento eu entreguei para o Senhor e tentei recobrar um pouco as lágrimas que já estavam inundando a minha roupa. Horas depois eu vi o médico mexendo comigo, falando comigo, Luiz, a sua esposa, ela resistiu. E você descobrir algumas coisas diante das situações é algo que você não consegue prever, você apenas vive. E outro dia me perguntaram assim, Luiz, como é que a gente sabe que a gente está preparado? Na hora que me fizeram essa pergunta, eu comecei a sorrir, porque eu fiquei perguntando, quando na nossa vida nós tivemos certeza de algo? Quando na nossa vida nós sabíamos exatamente como terminaria a nossa jornada? E sinceramente, eu me vi exatamente como a própria Bíblia ela relata. Nós somos como se fôssemos apenas um sopro. Algo que veio nessa terra, que tem o poder de contribuir com a vida de outras pessoas, de se desenvolver, de encontrar níveis mais altos de realização, de significado, de relevância. Agora, ela é frágil, é passageira, ela pode ter bastante significado. E um significado que pode ser ainda mais completo quando você se completa em Deus. Creio que tenha sido isso. Incrível, né? Porque acho que você é um dos poucos treinadores, né? Eu me incluo nessa lista, que fala de fé abertamente na área da inteligência emocional, né? Porque sim, a fé ela é muito tátil, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm medo de falar, gerar situações, gerar preconceitos, né? E eu não consigo, Luiz, eu não consigo, cara. Eu posso estar muito errado, eu preciso treinar, estudar muito. Eu não consigo ver inteligência emocional sem fé. Eu não consigo, cara. Porque eu não consigo perceber as pessoas usarem todas as táticas, todas as técnicas, todas as coisas que a gente sabe que tem dentro da inteligência emocional, que está no nosso controle, que está sob o nosso poder. Mas se aquela pessoa não tiver fé na funcionalidade daquilo, tiver fé no seu propósito, tiver fé na sua transformação, tiver fé na sua mudança, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Nada no desenvolvimento humano vai fazer sentido se a fé não for algo importante do seu radar. Sim. Eu tenho dentro do meu treinamento um módulo que eu falo só de fé. E eu fui fazer um treinamento de treinadores e o treinador falou, não fale sobre fé, não fale sobre Deus nos seus treinamentos. Cara, para mim não funciona. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Entendo. Não funciona. E como eu vejo você falar isso de forma rasgada, de uma forma linda, objetiva, eu falei, cara, eu e o Luiz estamos errando no tema, a gente tem que falar sobre fé. A gente tem que falar sobre fé. E aí eu queria ver sua visão, claro, de uma forma técnica, nós estamos falando de inteligência emocional, nós não estamos falando de religião,
Mas como você vê a fé dentro da inteligência emocional? Cris, talvez a pergunta para mim seja como separar, porque eu não É, consigo. Sabe como é que eu aprendi sobre inteligência emocional? Como toda formação em coaching, desenvolvimento pessoal e também consultoria e mentoria, você tem estado atual e estado desejado. Você tem onde você está e onde você quer chegar. E naturalmente me apresentaram o ponto A e o ponto B. O ponto A me fizeram aquelas perguntas aristotélicas. Quem é você? Também me fizeram a pergunta, quem você gostaria de ser? E a ponte das perguntas, que é o que você precisa fazer para ser quem você gostaria de ser. Assim me apresentaram o mundo do desenvolvimento humano, em que existe um quem eu sou e um quem eu estou sendo. E ali, para mim, foi um despertar, porque eu descobri que eu era uma pessoa, mas eu não estava sendo quem eu deveria. E foi quando me disseram assim, olha, eu vou te apresentar algo que, antes de você olhar pela ótica religiosa, espiritual ou qualquer outra denominação divina, eu quero que você olhe primeiro sobre a ótica histórica. E sob a ótica histórica, houve um homem chamado Jesus Cristo, que, independente de você concordar ou não, ele está no maior best-seller de todos os tempos, que ele é lido há mais de 2000 anos, e ele conta uma parábola que foi registrada por um médico, que é o médico Lucas, que é o apóstolo Lucas, que é a parábola do filho pródigo. Lucas 15, ele retrata essa parábola do filho pródigo, e ele diz o seguinte, que um pai tinha 2 filhos, e um dos filhos pede a herança para o pai. Quando ele pede a herança para o pai, logo após o pai consentir a herança, ele pega todos os seus bens e sai para o mundo. Quando ele cai no mundo, ele gasta tudo, a palavra diz assim, dissolutamente. Ele gasta tudo que ele possui, e depois que ele gasta tudo que ele possui, vem uma grande crise. Depois que vem a grande crise, acontece algo interessante. Ele consegue um emprego em que no emprego ele ia conseguir comer, e para comer ele teria que comer a comida de porcos. É quando ali ele tem algo que a psicologia vai chamar de momentos definidores, que é quando ele se lembra que na casa do pai dele tinha comida suficiente para ele não ter que passar por aquilo. Então ele poderia voltar para a casa do pai dele, quem sabe, conversando com o pai dele o recebesse. Aí me apresentaram essa parábola e falaram comigo o seguinte, agora eu preciso te mostrar o desenvolvimento pessoal e a inteligência emocional nisso. Eu falei, mas como? Ele pegou e começou. O filho tinha uma herança do pai. Qual era o estado atual dele? O estado atual é que ele vivia debaixo de uma condição de vida. Aí condição eu estou chamando de crenças, de valores, de entendimento de meio onde ele estava. E ele pede para o pai uma herança que naquela condição da época que Cristo narra, é uma condição errada, porque só se ganha herança quando o pai morre. Então, quando ele pede a herança, ele está se desconectando do estado atual dele e pedindo um estado desejado. E ali começa uma jornada que parece a jornada do herói, que é o seguinte, quando ele sai de casa tendo em mãos a herança, o que ele conhecia do mundo externo? Me lembra também o mito da caverna de Platão. Quando você sai de dentro da caverna, você só tinha as perspectivas de mundo. Eu, quando comentei agora há pouco a respeito da doença do Covid, eu só tinha noção do que a mídia fala. Eu estou fazendo meu home office dentro de casa e não sei como estão os hospitais lá fora. Então, quando o filho pródigo ele sai de casa carregando seus vícios e suas virtudes. E o que são os seus vícios? Vícios nada mais são do que comportamentos que são tão repetidos que eles viram padrão, só que alguns padrões de comportamento, eles te afastam daquilo que você gostaria de ser. E aí nós podemos chamar esses padrões de comportamento que te afastam do seu melhor eu de vícios. E o filho pródigo, ele sai de casa e ele gasta tudo dissolutamente. Isso nos faz entender que será que ele tinha sido preparado emocionalmente para lidar com as ocorrências de mundo e ser um gestor emocional das finanças? Será que ele sabia lidar com as compras compulsivas? Será que ele estava preparado para lidar com a forma como as pessoas se relacionariam com ele, sabendo que ele tinha dinheiro e pouca experiência? Quanto que ele já tinha experienciado de mundo? Quais eram os melhores recursos dele? E quando você lê a história, diz que ele gastou tudo absolutamente, inclusive gastando com mulheres, com prostitutas, gastando dinheiro com várias situações. E isso tudo são vícios dos seres humanos. Nós, seres humanos, nós temos aí, eu posso falar de uma forma simplista, que nós temos a possibilidade de lidar com 7 pecados capitais.
Mas enquanto nós não temos ciência do que nós gostamos, do que nós não gostamos, de como nós vivemos, nós muitas vezes lidamos com a vida como se ela fosse uma tentativa e sorte. E esses vícios, eles te geram uma queda. Então, ao contrário de você ter uma linha reta do ponto A para o ponto B, você começa a cair pelos vícios. E é quando ele chega no fundo do poço dos vícios, que ele percebe que a casa do pai dele tinha uma condição diferente, é que ele começa a subir pelas virtudes. E o que são virtudes? São recursos que estão associados a comportamentos, pensamentos, crenças, qualidades, que quando ele sabe utilizar, ou seja, ele usa o que ele tem de melhor a favor dele, esses recursos ajudam com que ele saia daquela posição ruim e suba de nível. Então é como se ele tivesse... A vida não é uma linha reta. Ele cai, depois ele cai de novo e vai fazendo esse espiral até chegar no ponto B. Só que cada queda dessa tem um preço para a pessoa. O preço para aquela parábola do filho pródigo era, ele tinha negado uma herança, ele tinha saído e vivido uma vida que ele não estava preparado para ver, ele se deparou com o fundo do poço, ele se deparou com as suas próprias emoções. Quando você lê o texto diz assim, que ele começou a pensar até nos argumentos que ele utilizaria quando ele reencontrasse com o pai. Ou seja, às vezes nós queremos resolver os problemas com pensamentos formatados, com ideias que uma vez deram certo em alguma área da nossa vida e que nós às vezes queremos pegar uma lembrança positiva de um passado e aplicar num presente numa condição diferente, o que denota um baixo nível de autoconhecimento, um baixo nível de conhecimento das suas melhores qualidades, um baixo nível de desconhecimento de quais são seus vícios. Por exemplo, se nós sabemos que na vida nós vamos ter aflições, vamos ter frustrações, pessoas vão nos trair, momentos ruins vão acontecer, por que a gente não está preparado? Por que a gente sofre? Por que na hora que acontece uma situação delicada na vida, eu não tenho uma reserva financeira, eu não tenho os meus amigos cuidados deles para que nos momentos que eu mais precisar eu tenha alguém para pedir ajuda? Porque muitas vezes a gente não sabe em que a gente é bom, mas a gente também desconhece muito da parte sombra do nosso autoconhecimento, que é aquilo que machuca os outros, que é aquilo que afasta os outros. E quanto mais nós nos afastamos de um bom nível de conhecimento de nós mais machucamos quem amamos do que aproximamos essas pessoas da nossa verdadeira essência. Então, quando eu fui apresentado ao processo de desenvolvimento pessoal, eu me vi exatamente como um pródigo. O que a palavra pródigo quer dizer? Um desperdiçador. E eu não estou falando apenas do aspecto financeiro, eu estou falando do aspecto dos talentos, dos dons, daquilo que você recebeu. Olha que interessante, o apóstolo Mateus, ele registra no capítulo 25 do seu livro que existe uma parábola que é a parábola dos talentos. Para um foram dados 5 talentos, para outro foram dados 2 talentos, para o terceiro foi dado 1 talento. Ao que recebeu 5, ele acabou multiplicando. Ao que recebeu 2, ele multiplicou. Mas o que recebeu 1 só talento, ele enterrou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se você não sabe quais são os seus recursos e você não utiliza seus recursos, aquilo que era para ser uma bênção na sua vida, você perde. Então, muitos exemplos que hoje a psicologia está dando, que o desenvolvimento pessoal está dando, que a neurociência está falando, a Bíblia já falava. E o que é a fé? A fé é, antes de fazer, acreditar. Eu acho que é esse ponto, mas eu já vi você falando de uma forma diferente, que bateu muito de frente comigo, que acreditar é diferente de confiar. E antes de acreditar, você precisa confiar. É tipo Sim. como você sair de casa no escuro, sem enxergar nada, mas você sabe Perfeito. A direção e você confia que você vai andar até lá. E nessa confiança isso gera um acreditar de chegar até o fim. Isso eu aprendi com você, inclusive. Perfeito. Você fez uma live, alguma coisa que você falou sobre isso? Isso é tão profundo, Cris, que é assim, imagina que você me vende um serviço, tá bom? E eu vou te pagar com um cheque. O confiar não está no valor do cheque, está em quem deu. Quando eu entendo em quem eu confio, eu entendo que eu coloco os pés no chão, não porque tem um chão, mas porque eu sei quem me fez e não vai me deixar cair. Sabe, isso é tão profundo que quando nós entendemos o poder da confiança, a confiança ela não está naquilo que eu vejo, ela está na vista, na minha capacidade de ver. Ela está na minha capacidade de ter uma visão sobre aquilo.
Eu fico imaginando pessoas que marcaram época, como por exemplo, não sei se você já leu algo a respeito sobre quem fez as pontes, quem construiu as pontes no mundo. O cara pensou o seguinte, tem um lado do rio, tem outro lado do rio, vou passar uma ponte. Tá, mas eu poderia ir nadando? Poderia. Quando ele pensou em que poderia passar uma ponte, o que ele fez? Ele confiou que haveria uma forma das pessoas poderem se conectar sem ser pelo lado mais difícil. Ele confiou em algo que, se as pessoas observarem como vai fazer, talvez elas não fariam. Confiar é tão poderoso que, se a gente for pensar em cientistas como Edison, o que ele fez? Ele acreditou que era possível colocar a luz numa caixinha transparente. Cara, isso era quase heresia, se a gente for pensar em Deus, porque quem que é a luz da Bíblia, quem que é Jesus? Jesus é a luz, como é que ele quer pegar a luz e colocar numa caixinha transparente? Agora estamos aqui nós dois iluminados para podermos falar de qualquer assunto que a gente queira. Confiar tem muito mais a ver com a visão do que com o que você vê, com o seu olhar. E isso é tão forte que, quando nós sabemos sobre o fundamento da confiança, nós estamos falando de uma certeza daquilo que você não vê, de uma convicção de algo que você espera. Você não espera e não confia porque você vê o troféu, porque você vê uma sala cheia de alunos, porque você vê uma conta bancária no final do mês. Você confia porque havia um propósito do porquê você estava ali e aquilo queima no seu coração. Porque por nós mesmos não queimaria. Por nós mesmos nós não iríamos querer ir à frente. O confiar não tem a ver com a minha capacidade de ver, sentir e ouvir. Essa capacidade de ver, sentir e ouvir, ela vem dos gregos, vem de Aristóteles. Aristóteles diz algo muito interessante 300 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte: nada que existe no intelecto existe sem antes você ter visto, ouvido ou sentido. A confiança, você não viu, você não ouviu, você não sentiu, mas você sabe que ele é fiel para cumprir. Você sabe que existe algo tão superior a você que, independente de você ter o chão para pisar, a ponte para atravessar, você sabe que existe sim alguém que te viu antes de você existir e, por isso, você deve seguir em frente. Eu me lembro de uma situação de um casal que quis sair da Europa e ir para os Estados Unidos. Era um casal que tinha 2 filhos. O sonho deles era ter uma vida melhor e na Europa eles não estavam tendo. O marido, muito trabalhador, ele comprou biscoito, comprou queijo, comprou algumas coisas que ele poderia guardar numa caixa, guardou-as e comprou uma passagem de navio da Europa para os Estados Unidos. Depois que ele comprou tudo isso, ele convidou sua família e disse: nós vamos para os Estados Unidos porque lá é uma terra que mana leite e mel, lá é uma terra prometida, lá é uma terra em que as pessoas conseguem prosperar. O que ele fez? Pôs a família dele no navio e eles foram para o Convés. Olha que interessante isso. No Convés, eles comiam os biscoitos, comiam o queijo e ficaram lá dentro por 21 dias. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, o 10º dia. Quando faltavam 2 dias para acabar a viagem, um dos filhos pergunta para o pai assim: papai, eu posso ir lá em cima para poder ver um pouco da luz do sol, para eu poder respirar um pouquinho? A gente está aqui embaixo já há quase 20 dias. E o pai olha para ele e fala o seguinte: acho que eu vou fazer melhor, meu filho. Eu vou procurar o capitão do navio para eu poder perguntar para ele se a gente pode fazer uma refeição no navio. Porque como eu juntei algum dinheiro, talvez a gente consiga fazer pelo menos 1 ou 2 refeições lá em cima. E aí você vai poder ter um dia mais maravilhoso. Ele: uau, papai, então faça isso. O pai foi conversar com o capitão. Quando ele chegou no capitão, ele disse assim: capitão, por favor, quanto eu tenho que pagar para eu poder fazer 2 refeições com a minha família aqui em cima? E o capitão disse para ele: querido, as refeições já estavam inclusas no preço da passagem que você comprou. Ele não confiou. Ele ficou 20 dias no Convés, no navio, esperando terminar uma jornada que já estava no preço do bilhete. Nós assumimos um preço de um bilhete quando nós dizemos: eu confio em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem é maior do que tudo isso. E quando eu entendo este poder que não está naquilo que eu vejo, não é por vista, eu vivo por visão. Isso é tão profundo que, se eu for pegar um exemplo bíblico, o profeta Oséias, ele dizia: o povo se perde por falta de conhecimento. A palavra conhecimento tem a ver com luz, que tem a ver com ver. Então eu posso traduzir para: o povo se perde por falta de visão. O que é o coach? Clareza de para onde você está indo.
Por que as pessoas não realizam o que elas têm que realizar? Porque elas não sabem o que elas querem. Elas não desenham o futuro. Qual é o primeiro papel que um mestre de obras faz quando ele chega de manhã para trabalhar? Ele olha a planta do imóvel. Ele entende como é que vai ficar o desenho final. Qual que é a grande dificuldade de um empresário quando contrata um artista? É saber o que está na cabeça do artista que vai virar aquela arte. Mas quando você desenha o seu futuro corretamente, e não há como desenhar o futuro, Cris, se você não for para lá com os olhos da fé. Se você não for para lá com uma visão superior. Imagina uma pessoa que hoje gostaria de sair de um salário de 3 mil e você pergunta para ela o seguinte, quanto é que você gostaria de ganhar? Ela fala assim, eu quero uns 20 mil. Aí você pergunta para ela, e para quê? Buscando o propósito dela. Aí ela te fala, para ter uma vida melhor. Mas o que é ter uma vida melhor para você? Ela não sabe te responder. É diferente quando alguém vira para mim e fala o seguinte, Luiz, eu quero ter um salário de 20 mil porque o meu filho vai estudar na melhor escola da cidade e ela custa 1.500. Porque o meu carro hoje não me atende e aí eu preciso de um carro melhor para fazer algumas viagens e a prestação desse carro custa 2 mil. Então, na somatização das coisas que minha vida requererá para eu poder alcançar o padrão que eu quero dar, eu preciso de um salário de 20 mil. E aí, quando a pessoa ela tem clareza, é como se ela estivesse juntando peças de um quebra-cabeça. E como que você vai ter peças de um quebra-cabeça se você não tem visão? Eu me lembro de uma cena que trabalhando com crianças, uma criança virou para mim e falou o seguinte, Luiz, quem vai cuidar de mim quando eu crescer? E eu perguntei para ela assim, como assim, meu filho? A criança tinha 4 anos. Quem é que vai cuidar de mim quando eu crescer? Porque um dia eu vou fazer igual você, eu vou casar e eu vou ter minha vida. Eu fiquei olhando assim, mas você vai se casar, então você vai dar conta de cuidar de você. Na hora eu não entendi uma coisa, que hoje eu aprendi. Você só consegue ver o futuro se você viajar para o futuro com a mente do futuro. Se você olhar para o futuro com a mente do presente, você só entrega no presente aquilo que a sua mente é capaz de conceber, que é aquilo que você viu, ouviu e sentiu. E a fé, ela não está aqui na terra dos seres viventes. Ela não está aqui naquilo que eu posso tocar. Ela está acima. É um nível elevado de percepção de mundo para a gente poder dizer o seguinte, será que a gente conseguiria fazer um projeto que as pessoas ainda não fizeram e trabalhar a sua imaginação? Olha que interessante. A fé tem a ver com imaginar. E a palavra imaginar é uma tradução do hebraico. Ela veio para a língua portuguesa e na língua portuguesa ela foi separada em duas. Imaginar ou meditar. As duas querem dizer a mesma coisa. Meditar, portanto, é imaginar. E para você ter fé, você tem que imaginar. Isso quer dizer o seguinte. Quando eu estou focado apenas em conhecimento, eu estou focado naquilo que alguém já fez. Naquilo em que já foi descoberto. Mas quando eu tenho uma mente alinhada com a imaginação se torna mais poderosa que o conhecimento, porque ela abre um caminho onde não existe. Imagine, por exemplo, os irmãos, não sei se você já ouviu falar dos irmãos Wright. Quem são os irmãos Wright? Nos Estados Unidos são considerados os homens que criaram o avião. Eles eram donos, sabe de quê? De uma loja de bicicleta. Eles eram donos, os irmãos Wright, de uma loja de bicicletas. E o sonho deles era voar. É tanto que aquelas rodas debaixo do avião, elas são ideias dos irmãos Wright. O que isso tem de relevante? Se eles não acreditassem que poderia, quem visse os sonhos deles diria que não haveria como. Então, a fé, ela não está no nível da racionalidade natural em que nós temos limitação de altura, largura, profundidade e comprimento. A fé, ela age no nível do sobrenatural. Ela age no nível daquilo que os meus olhos não podem conceber naturalmente, mas que o meu coração pode perceber. Isso me faz lembrar do Pequeno Príncipe. O invisível é visto com o coração. É aquilo que queima. Eu fico me perguntando o que queimou no seu coração quando você viu o Change Up pela primeira vez. Isso que você falou é muito incrível. A gente está com uma audiência aí bacana. Se você perguntar às pessoas que estão aqui, pessoal, dá até um joinha aí depois dessa minha pergunta, que é o seguinte. Todos os sonhos que vocês conquistaram, ele primeiro aconteceu na sua imaginação, dentro da sua mente. E aí ele se tornou realidade. O problema é quando você joga algo dentro da sua mente e você mesmo já contesta. Às vezes é uma puta ideia, às vezes é um puta sonho, às vezes é algo maravilhoso, mas você já está contestando aqui dentro. Por isso a importância da fé e dessa forma que o Luiz falou tão lindamente,
Porque existem duas conexões aí, né, Luiz? A fé propriamente dita, do confiar, acreditar, e existe Deus nessa parada. Vamos tirar a Sim. religião, mas existe Deus, assim. Eu tenho alguns clientes que não acreditam em Deus, né? E eu vou trabalhando isso dentro deles para que eles possam acreditar em algo. Porque a fé, na minha opinião, sem atrelar a Deus, e eu falo isso com muita liberdade, sem atrelar uma força maior para quem acredita, da forma que cada um quiser, é um vazio muito enorme, principalmente para as pessoas que são mais racionais, né? A gente sabe que tem perfil, Sim. inclusive conosco, que são pessoas mais racionais. Ah, lá vem essa história de imaginar, lá vem essa história de sonhar. Isso não é palpável para essas pessoas que gostam do negócio preto no branco. Qual que é a linha, por onde começar, quais são as metas, quais são os objetivos. Diferente dos emocionais, né? Que tem esse poder maior de imaginar, de sentir, de vivenciar. Então, sim, se você não atrelar essa fé a algo maior e abraçar isso de uma forma muito forte, Edinalma me xingava, depois ela começou a entender. Que as pessoas falavam assim, Tiago, eu confio muito pouco em mim. E eu falo, sua fé está baixa. Edinalma falou, como que você fala isso? Porque tá, Edinalma. As pessoas que não confiam nela, ela está com nível de fé baixa. Ela precisa trabalhar a fé dela. Porque como eu não posso acreditar em mim, se eu fui um ser feito por Deus, que tem uma abundância, tem todos os poderes, tem todas as características de ser alguém foda, né? Perdão da palavra, e é que minha fé está baixa. Concordo ou estou sendo muito radical? O que acontece? Eu concordo, sim, quando você fala sobre a fé, principalmente sobre a ótica da capacidade do ser humano de fazer, porque a fé, para muitos, ela se confunde com crença. Ela se confunde muito com a ideia do, se eu penso que eu posso fazer, logo eu posso fazer. E se eu penso que eu posso e logo eu posso, mas eu não tenho aquilo que eu gostaria, quer dizer que eu não sou merecedor. Aí ele começa a juntar, até nos nossos níveis mentais, neurológicos, conceitos que são muito diferentes, que demonstram simplesmente um baixo nível de autoconhecimento. Por exemplo, imagina que você nunca tivesse visto uma cadeira na sua frente. Se você quisesse saber para que serviria aquele objeto que hoje nós chamamos de cadeira, você não vai perguntar para a cadeira, você vai perguntar para quem fez. Se as pessoas quiserem conhecer quem elas são verdadeiramente falando, elas não vão conseguir conhecer isso olhando para elas mesmas. Elas precisarão conhecer algo que é superior a elas e que as gerou. E isso é tão forte que isso vai ao encontro do chamado sentido da vida. Se eu não me engano, foi Viktor Frankl que diz o seguinte, qual é o sentido da vida? Só que quando ele escreveu sobre o sentido da vida, ele estava num campo de concentração nazista, em que ele viu a mulher grávida dele morrer, em que ele viu os amigos do campo de concentração dele morrer, e ainda assim ele via pessoas que eram capazes de ir até ele, oferecer um pedaço de pão numa condição de morte. E ali ele gera alguns pensamentos que dizem o seguinte, será que em meio ao caos ainda existe algo maior em que eu posso enxergar? Será que em meio ao caos existe alguma coisa que eu posso colocar o meu coração nela e por eu colocar o meu coração nela, a minha mente vai conseguir se conectar àquilo de tal forma que eu vou ter forças para sair dali? E aí nós hoje podemos pensar em várias coisas nesse sentido, porque se você não enxerga a fé sob essa ótica de algo que não é tangível aos seus olhos, você enxerga a fé pela ótica dos caminhos que outros já percorreram. Se eu não me engano, C.S. Lewis vai dizer algo nessa linha. Ele vai dizer o seguinte, antes eu pensava em ir por caminhos já feitos por homens, mas quando eu comecei a caminhar o meu caminho, não havia. Eu precisei construir o meu caminho. E como é que você constrói o seu caminho se você antes não tem uma imagem dele? Por que o ser humano se perde nessa jornada? Porque ou a gente tem um modelo, e a gente olha para aquele modelo e, não, eu quero ser igual àquilo, eu quero ter aquele modelo, eu quero ser igual àquela pessoa. Hoje a gente fala muito de Tony Robbins, né? Algumas pessoas vão se desenvolver no mundo do treinamento e do desenvolvimento e olha para Tony Robbins, que aquele é o meu alvo. Se a gente for pegar a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele, para os cristãos, ele era o Tony Robbins, ele era aquela pessoa que era o modelo. Muito bem, a gente então tem duas vertentes. Para quem é cristão, segue o Paulo, para quem quer desenvolvimento humano, segue Tony Robbins, para quem é alguém da tecnologia, segue alguém da tecnologia. Mas e quando não há um modelo?
E quando o modelo daquela pessoa, você só vai aceitar até certo ponto. Tipo, tem valores de A que eu concordo, valores de B que eu concordo, mas eu preciso caminhar o meu caminho. Para você poder caminhar o seu caminho, é muito importante que você tenha clareza do que de verdade queima no seu coração. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando numa empresa em que as pessoas estavam falando comigo de desenvolvedores de aplicativo mobile. A gente está em 2020. Se fosse em 2010, não existiria nem o mobile para esse nível de analista, nem existiria o desenvolvedor, nem a profissão, nem o produto dela estavam ali. Mas alguém já tinha pensado. Quando vem o Steve Jobs e cria tudo aquilo envolvendo a Apple, envolvendo o iPod, o iPhone, onde é que ele criou tudo primeiro? Na mente. Onde é que nós... tudo minha professora ela fala uma coisa muito engraçada. Ela fala assim, tudo que existe, existe duas vezes. Primeiro na mente, depois após a mente ser capaz de realizar. Então, mesmo que você não acredite na fé sobrenatural, existe pelo menos uma fé de que você está alinhado com a sua verdadeira essência. E aí a gente vai lá na identidade. Por que muitas vezes a pessoa ela não acredita nela mesma? Será que o meio que ela está inserida é de pessoas que fortalecem a fé? Todas as vezes que a gente observa o ambiente, o produto do meio, normalmente as pessoas mais fragilizadas são aquelas pessoas que mais foram expostas a muitas situações em que em alguns momentos a sua fé ela não foi atendida ou não foi atendida a fé de outra pessoa. E aí se você olha para aquilo como um modelo a ser seguido, você sim pode até copiar aquele comportamento. Mas se você copia aquele comportamento, você corre o risco de cometer os mesmos fracassos, os mesmos erros, as mesmas dores. Sendo que nós somos seres que temos isso, olha. A gente tem uma identidade. E se a gente tem uma identidade, a forma como eu percebo o mundo não é igual à forma como as demais pessoas percebem. Então eu posso ter uma fé que é minha. E essa fé ela é minha por quê? Porque eu sei as experiências que eu tenho colecionado ao longo dos anos. A Bíblia ela diz algo muito engraçado em Jeremias, que ela diz o seguinte, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando você, no momento de fraquejar na fé, que você está com dúvida sobre quem é você, sobre o que está fazendo, você traz à memória de onde você saiu, das dores que você já passou, das situações que você já caiu, e observa de onde você estava e até onde você chegou, na condição que você tinha, certamente você já está muito melhor do que já teve um dia. E se isso não foi porque você acreditava em algo maior, que naquele momento do passado não era tangível, é pelo quê? É por onde? Essa fé, ela funciona muito mais do que como um combustível. Essa fé, ela funciona como um norteador de vida. É tão interessante isso, Cris, que se você pegar o budismo fala sobre você considerar um tempo em que as coisas vão encontrar um nível de normalidade. Se você buscar o islamismo, ele vai te falar que haverá um tempo em que alguém superior vai encontrar você e vai te dar uma condição de possibilidade. Se você pega o cristianismo vai te dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, e o apóstolo Marcos vai te dizer, tudo é possível ao que crê. Então, independente de religião, de credo, ou até mesmo de métodos e técnicas comportamentais, quando você consegue enxergar que existe uma mente superior à sua e que ela tem condições de alinhar quem você é com aquilo que você nasceu para fazer e alinhar o seu propósito, você consegue compreender que hoje você está passando pelo que está passando porque você tem o que você tem. E vai chegar um determinado momento que você vai ter mais, você vai ser mais, você vai fazer mais. E aí você vai passar por situações diferentes, por problemas diferentes. E você só entende isso observando que existe um mundo muito maior do que a gente contempla. E às vezes a gente é limitado àquilo que os nossos olhos enxergam. E quão limitados são os nossos olhos? Quão limitado é aquilo que a gente enxerga? Eu me lembro de uma situação em que eu fui com uma criança, uma vez na padaria. E se você chegar na padaria, lá tem uma forminha mais ou menos desse tamanho. E é uma forminha em que o padeiro ele coloca todos os pães, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem mais ou menos o mesmo peso. E se você for na padaria várias vezes, os pães têm sempre o mesmo tamanho e o mesmo peso. Uma vez a criança me perguntou o seguinte, mas peraí, por que os pães têm o mesmo tamanho e o mesmo peso? E eu respondi para ele, tá vendo que onde os pães estão existe uma forma? Então, eles foram padronizados para estar lá. Normalmente, quem não acredita em algo superior, em uma mente elevada, em Deus propriamente dito, está lidando com uma mente que foi formatada, que não se permitiu pensar num nível superior, que não se permitiu pensar em outras possibilidades que não sejam aquelas que outras pessoas já pensaram.
Então, quando... Isso que você falou é muito forte, Lu. Desculpa te interromper aí, porque até um prazer ter ela. Tem um tanto de gente bacana aqui hoje. O seu mentor tá aí, estava por aí, Edmila está aqui. Ela falou a questão da comparação, né? Que existe muita... Hoje a internet, ela está cada vez mais mostrando, assim, milhares de coisas, né? E aí você tem que aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não para quem você está querendo se comparar, a querer dizer não para quem você está modelando. Ontem eu tive uma live tá sendo muito importante, muito legal essa semana. E ontem eu postei, acho que você está até lá no meu grupo do Telegram, eu postei um nugget da live, onde o professor fala sobre dinheiro, né? E aí um tanto de gente saiu do grupo, porque ele fala forte sobre prosperidade, né? E cada vez mais as pessoas estão fugindo do mundo real, do mundo adulto, e criando um mundo fantasioso através da internet, né? Eu falo que o desenvolvimento humano é óbvio, e as pessoas assustam comigo. Porque se você faz o óbvio no desenvolvimento humano, você evolui, não tem como você evoluir. Mas só que é mundo adulto, é mundo real, né? Sim. E autoconhecimento é doloroso. Autoconhecimento não é um mundo maravilhoso, cheio de virtudes e talentos. Quando você se conhece nas suas dores, nos seus defeitos, é doloroso. E quando alguém ouve uma live dessa e percebe assim, poxa, minha fé está baixa, pode ter certeza que está mesmo. Se essa ficha caiu, tá, e vai praticar essa fé, vai buscar essa forma. Sim. E essa é uma das perguntas que eu quero te fazer, assim, sabe, Lu? Como praticar a fé no mundo do desenvolvimento humano, que é o que a gente está falando aqui, né? Como as pessoas fortalecer essa fé dentro dela no mundo real, no mundo de gente adulto, né? Porque é isso que nós temos que tomar isso como virtude. Eu vivo tomando porrada aí nos treinamentos que eu falo, que eu faço. Mas eu parei de me comparar com as pessoas, porque isso me doía muito, né? Sim. Você tem seus mentores de vida, eu tenho os meus, acho que alguns nossos são parecidos, mas eu cheguei uma vez, uma época de me comparar muito. Eu falei isso aqui já com o Joel, que é o homem da alta performance, o cara foi atleta, nadador, e eu queria dar pelo menos um pouco do resultado dele. Eu não tenho como dar o resultado dele. Eu tenho como ter os meus resultados. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que a minha fé e a minha identidade estavam muito baixa. Muito baixa. E hoje, cara, assim, a minha identidade, a minha fé é muito forte, sabe? Eu estou trilhando um caminho muito forte de fé. A minha forma, o meu caminho de fé. E quero até trazer algo aqui que os nossos... Trazer algo que talvez pode ser pesado para quem está nos ouvindo, mas eu cada vez mais estou baseado a minha fé em Deus, sabe? Na palavra. Em Deus, na palavra e na minha identidade. Porque isso está fazendo muito sentido para mim, sabe? Muito sentido. Então, eu ouço pastor, eu ouço budista, eu ouço todo mundo que faz sentido para mim, que mexe com a minha identidade, que mexe comigo. Porque existe muito preconceitos, e eu queria deixar isso aqui muito claro, com religião, com pastor, com pessoas. Cara, você está fazendo, você está julgando, você está criticando, você está deixando de ter uma identidade. Você está se comparando a todo momento, né? Quando você faz isso. Sim. Eu falei pra caramba, mas é porque eu queria trazer isso, porque as pessoas estão misturando muito fé, né? Elas estão misturando muito e se perdendo nesse caminho. Sim. Cris, esse é um tema muito interessante, que é o do fortalecimento da fé. Talvez o primeiro olhar seja bem aquilo que Jung nos ensina quando ele diz que quem olha para dentro desperta e quem olha para fora sonha. Enquanto nós não reconhecermos que algo em nós não está funcionando, muito provavelmente nós vamos nos manter nos caminhos que já nos trouxeram ou não algum resultado no passado. Então, reconhecer que algo está funcionando ou que algo não está funcionando é um processo que está dentro da identidade de cada um de nós. É um processo que está alinhado com a nossa missão. E quando nós reconhecermos quem nós somos, o que funciona e o que não funciona, isso nos leva para uma originalidade. Isso nos leva a voltarmos a ser quem é o Cristiano, quem é o Luiz, quem é a Edmila, quem é o Tito.
São pessoas diferentes e que quando elas entendem quem elas são, elas vão eliminar da vida delas duas coisas, a vergonha e a culpa. A vergonha diz, eu sou ruim. A culpa diz, eu fiz algo ruim. A culpa quer que você nunca aceite aquilo que Deus faz por você. A vergonha não quer que você aceite quem você é em Deus. E como você muitas vezes tem vergonha e tem culpa por conta de um passado, por conta de um presente, muitas vezes você nega a sua identidade. Quando você nega a sua identidade, você nega quem você é e em quem você tem crido, tem muito a ver com saber também que tipo de pessoa você está se permitindo ser diante das situações que você tem vivenciado. Quando que você não é aquilo que o mundo diz que você é e que você tem uma identidade, você se coloca numa posição de se permitir ser perdoado. Olha que interessante. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Na hora da petição do Pai Nosso, o Pai Nosso ele não começa dizendo perdoai. Ele começa falando sobre dividir o pão. Você sabe o que ele está dizendo quando ele começa dividindo o pão? As religiões ensinaram que a gente começa primeiro pedindo perdão. Só que o Pai Nosso começa ensinando, dizendo que a gente divide o pão e depois a gente libera o perdão. Ou seja, primeiro você reconhece que você é aceito na condição que você está. Não quer dizer que vão concordar com você. Quer dizer que você é aceito, que você é pertencente, que você faz parte daquilo. Depois, através do perdão, através do arrependimento, você muda de nível. Agora, se você se diz, nossa, a minha fé está fraca, você pode pensar nisso de duas formas. Se você não acredita em nada, é muito importante você considerar a meditação para você trabalhar seu poder de imaginação. Agora, se você acredita em Deus, eu tenho uma palavra, e ela foi escrita por Paulo na carta aos Filipenses. Paulo, capítulo 4, verso de número 7, vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresentei as vossas orações e súplicas com ação de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará. Ele está dizendo que, independente se você está meditando ou se você está orando e apresentando suas orações e súplicas, você está recorrendo a um nível mental que não é mais seu. É um nível mental superior ao seu. E como você está conectando com um nível mental superior ao seu, você é capaz de saber se você está com vergonha de quem você foi um dia, se você ainda tem culpa dentro de você. Essa é uma pergunta boa para quem nos assiste. Será que tem alguma área da sua vida que você ainda tem vergonha? A vergonha diz para você, eu sou, e você completa a frase. Se você completa a frase com coisas que o mundo diz, e não frases que o próprio Deus diz de você, isso pode estar diminuindo a sua fé. Ou quando você diz o seguinte, eu fiz algo. Pode ser que no passado você tenha feito algo, mas se esse eu fiz ainda é forte, se ele não é banhado pelo perdão, você ainda não fez um favor para você mesmo. E quando você não faz o favor para você mesmo, que é o perdão, que você se torna a primeira pessoa livre da culpa e da vergonha, você tem dificuldade de acreditar que tem alguém que olha por você. E esse alguém olha para você pelos olhos da fé. Então, qual seria o primeiro passo? Se permitir se conectar. Se você não acredita em Deus, medite. Permita-se respirar profundamente e esvaziar a sua mente para que você consiga disciplinar a sua mente. Se você acredita em Deus, ore. O que é a meditação e a oração? Nada mais é do que, imagina um quarto. Agora imagina um quarto escuro em que dentro dele tem duas cadeiras. Dentro desse quarto, você não entra. O que está entrando é a sua mente. E o que tem dentro da sua mente? Sua vontade. Imagina agora que você abriu esse quarto e deixou sua vontade entrar lá dentro. Se você acredita em Deus, vai entrar a sua vontade e a vontade de Deus. Aí você vai colocar para conversar a sua vontade com a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Você escuta Deus falando contigo, meu filho, eu estou aqui por você. Eu já te vi no futuro e por isso que a sua vida está guardada. Agora, se você não acredita em Deus, você vai encontrar uma mente disciplinada que vai olhar para você e falar o seguinte, filho, será que você está lidando com a vida da melhor forma possível ou você está fazendo aquilo que dá para fazer? Porque se você só está fazendo o que dá para fazer, você não vai muito longe. Mas se você está fazendo aquilo que a sua mente é capaz de criar, você vai fazer aquilo que outros não fizeram. Então, olha para dentro. Você vai perceber que tudo que está errado quando você olha para fora depende de tudo que está errado quando você olhou para dentro.
Se você olha para dentro e conserta o que está olhando para dentro, é quando eu conserto os meus óculos, eu vou até colocá-los aqui, eu mudo aquilo que eu estou vendo. Uma vez uma criança falou comigo o seguinte, Luiz, eu estou enxergando tudo embaçado. Eu falei, cadê seus óculos? Não estão aqui não. E quando eu enxergo embaçado, eu fico assim, ó. Aí a criança, na inocência, fechou os olhos para mim. E eu fico pensando se às vezes quando a gente está falando de fé, as pessoas não querem ser interpretadas como uma criança que tira os óculos e quer que as outras entendam que ela não enxergue bem. O que é tirar os óculos? É nós agirmos por aquilo que os olhos contemplam. O que é colocar os óculos? É enxergarmos por visão. É enxergarmos aquilo que olhos não viram, ouvidos não viram, não está no coração de ninguém, mas algo gerou dentro de você de uma forma tão poderosa que você está enxergando o que outros não enxergariam. E aí, nós não nos compararemos, porque o seu sapato aperta. Eu sei que hoje você é uma pessoa extraordinária. Você está no nível chegando nos extraordinários. E você vai alcançar esse nível. Agora, só você sabe a dor e a delícia de ser e de passar pelo que passou. Quando eu olho para você, pode ser que eu me perca do caminho. Mas quando eu me reconheço como você pensa, e você pensa às vezes pelos olhos da fé, pelos olhos de uma mente superior, elevada, que está conectada com algo muito maior, talvez eu possa me permitir dizer, nossa, eu também posso enxergar o que eu não estou enxergando. Se foi possível para ele, pode ser que seja possível para mim. Como ele fez? E aí eu me conecto com a mesma mentalidade de fé, de mente aberta, de uma mente mais evoluída para poder enxergar mais além. Isso é fantástico, cara. Fantástico que você falou, Lu. Fantástico. E isso tem muito a ver com a nossa missão, né, Lu? Porque quando a gente começa com o desenvolvimento humano, as pessoas acham meio que loucura isso, né? Ah, tá todo mundo falando disso, isso é moda e tal, isso é... Agora, se agora isso também, quantas pedras nós já tomamos no caminho, né? Mas a gente sabia o que estava vendo aqui dentro, né? A gente sabia o que a fé estava falando no nosso coração e na nossa razão, né? E... Sim. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós dois já fizemos, né? Eu falo, no desenvolvimento humano, eu não te apresentei no início aí, porque eu não estou fazendo isso nas lives, porque eu acho que isso fecha a cabeça das pessoas, sabe? Mas quem não conhece, eu e o Lu fomos amigos de infância, vivemos um bom tempo aí juntos, aqui pelas ruas de Diamantina, e depois ele sumiu, eu sumi e nos encontramos no desenvolvimento humano. E te honro muito por isso, Lu. A live está chegando ao final, infelizmente, falta aí 7 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta final, queria abrir para alguma pergunta, se alguém tiver aí também, para a gente possa falar. Seu irmão estava na live, acho também. Obrigado, João. Uau. Minha tia está aí também. Seu irmão estava aí. Tia está aí também, obrigado. Fora os meus alunos todos que estão aí, seus alunos. Enfim, a minha pergunta para você é o seguinte. O que a pandemia do coronavírus tem ensinado para você com relação à fé? Eu sei que você já teve a situação da sua esposa, que foi um tapa direto ali. Você falou no início, assim, um tapa meio que você tem fé? Deixa eu te mostrar, deixa eu ver se você tem fé mesmo. E pum, né? Que é assim que faz com a gente, né? Isso, há pouco tempo aconteceu um caso parecido comigo, com meu filho, graças a Deus me fortaleci através disso. Mas o que você acha que o coronavírus tem ensinado para as pessoas em relação à fé? Há pouco tempo eu vi um pastor falando o seguinte, que ele é muito engraçado, falou assim, Deus mandou um aviso, ou você está em cima do muro, ou você vem para o meu lado. Essa é a hora de você escolher. Como que você vê essa história toda aí? Eu vejo da seguinte forma, é mais fácil eu querer resolver do meu jeito do que crer. É mais fácil eu duvidar do que eu acreditar. Agora, é mais recompensador eu acreditar e viver do que fazer do meu jeito sem crer. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que acontece algo na sua vida que te balança nos seus valores, essas situações, elas estão vindo para poder abalar as estruturas. Então, estruturas inabaláveis não são movidas com crise. Mas estruturas abaláveis na crise são movimentadas como um simples vento balança um pedaço de bambu. Então, como é que eu estou enxergando tudo isso? Que nós estamos num tempo em que é hora de arrumar o guarda-roupa,
É hora de tirar tudo aquilo que não serve mais e que você ficava sustentando por vaidade e por orgulho. É época de abrir mão de tudo aquilo que não te levou para onde você tinha que estar. Então é como você chegar numa mochila pesada, que algumas coisas têm que ficar para trás. E está na hora de colocar na mochila aquela esperança que muitas vezes você prega, fala, alimenta no coração das pessoas, mas não vive. Mais do que nunca, eu tenho percebido que nós não somos o que nós ensinamos. Nós somos o que produzimos nas pessoas através do que nós somos mesmos. Então, se eu não sou o que eu ensino, eu sou o que eu produzo, esse é o momento de produzir verdade, de quem vive uma fé pelo que acredita e não pelo que faz. Isso aconteceu até na própria Bíblia. Quando Moisés pergunta para Deus o que ele tinha que fazer, tinham 600 mil homens vindo atrás dele. Na hora, dá vontade de falar o seguinte: o que é mais fácil? Pego essas pessoas aqui e vou lutar contra os 600 mil? Ou eu pego o cajado e abro o mar? É mais fácil acreditar que com a minha força do meu braço eu resolvo. Mas é mais fácil confiar e deixar que ele resolva a batalha que ele mesmo me colocou. Tem batalha que não é nossa. Tem batalha que é para a gente poder experimentar a palavra de Deus. Salmos 34, verso 8, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Essa para mim é a palavra dessa quarentena. Porque ela está me dizendo o seguinte: está na hora de podermos provar o quão bom é Deus na nossa vida e vivermos as nossas próprias experiências com Deus. E não apenas fazer como Jó fala no seu livro, falar de Deus apenas de ouvir falar. Está na hora de nós vivermos as experiências e podermos carregar um pouco disso na nossa própria história. Trazer isso um pouco para a nossa tatuagem de vida, sabe? Então é o momento da gente provar verdadeiramente o quanto que ele tem sido real na minha e na sua vida. Incrível, incrível. E isso é inteligência emocional pura, tá, pessoal? O conceito de inteligência emocional, que autoconhecimento, autogestão, saber lidar com o outro e saber se relacionar com a emoção do outro, ele é muito forte, mas sem fé e sem... Não vai ter base, não vai ter base, não vai ter base. Pessoal, quem me segue, segue o Luiz aí. Luiz, muito obrigado, viu? Incrível. Obrigado, querido. Você sabe que meu sonho é estar com você aqui em Diamantina. A gente vai fazer algo aqui por essa cidade ainda juntos. A recíproca é verdadeira. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você tem feito. Dá um abraço na sua esposa, agradeça a ela por ter cedido você. Fala, eu rezei por ela, tá? Obrigado. E que você continue sendo esse cara incrível que você é, tá? Obrigado, meu amigo. Uma honra poder estar aqui contigo. Um abraço em todos os seus alunos. Saiba que eu te acompanho em tudo, que eu vejo você, além de um coração muito humilde, muito vencedor, você é uma referência nesse meio de desenvolvimento humano. É lindo saber o que você está fazendo, o que você está fazendo em Diamantina. Diamantina é carente de pessoas que queiram mudar o mundo e não se conformam com a realidade. E você sendo essa pessoa que está à frente disso, puxando isso, outras pessoas se inspiram e elas sairão das suas próprias sombras para encontrar a luz. Que lindo ver você fazendo esse trabalho aí. Enche meu coração e eu espero um dia poder estar aí para poder te aplaudir de pé. Pode ter certeza que nós estaremos. Isso já está aqui dentro da minha fé, dentro da minha imaginação. Só para a gente aproveitar o tema. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Acho que foi incrível. Acho que foi o que eu esperava. Essa sensibilidade sua de fé, que a gente continue rompendo o desenvolvimento humano com essa ideia que a gente tem da importância da fé dentro dela, né? Amém. É isso. Forte abraço, meu amigo. Fica com Deus, gente. Obrigado a todo mundo que está com a gente até agora. A live vai ficar lá no meu IGTV gravado. Fiquem com Deus. Vamos junto. Tia, te amo muito. Fica com Deus. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.